Boa noite a todos. Doutora Larissa, é um prazer estar aqui. Doutor Jaime, doutor Edmundo, grande amigo. É importante esse momento, não só para o que eu vou expor, mas para o que eu ouvi aqui, como cidadão e como gestor. O doutor Marcos, de Minas, deu muita esperança. É fundamental que essas multas venham para o sistema prisional. O senhor falou algo perto de 14 milhões. 14 milhões eu consigo capacitar 12 mil pessoas privadas de liberdade, com padrão Senai. Ou seja, eu dou uma profissão de verdade para essa pessoa, que é o grande mal do sistema prisional, falta de capacitação. Se essas pessoas tivessem tido capacitação lá na sua juventude, 50% eu tenho certeza que não estaria dentro do sistema prisional. Então isso é muito importante. O que a gente vai falar aqui é justamente enfrentamento. Enfrentamento a tudo que quer se impor ao Estado dentro de um sistema prisional. Hoje, nosso trabalho no Ceará, ele é mais educação, capacitação e trabalho. Mas para chegar a esse estágio, nós tivemos que ter um enfrentamento muito duro. E eu vou mostrar, colocar algumas crises aqui, das quais eu fiz parte na resolução. O sistema prisional, é importante esse controle, doutor Edmundo. Todas as crises, 2017, no Rio Grande do Norte, meu grande parceiro foi o GAECO. Eu estava dando uma assistência ao GAECO via telefone, o que tinha que ser feito, e de repente me convidaram para ir para encarar esse sistema, o Ministério da Justiça, coordenando a força do DEPEN. E quem me informou, quem me deu de informação as lideranças que eu tinha lá, ou seja, identificar as lideranças, foi justamente o GAECO. Então isso se tornou mais fácil. Então é essa parceria. No Rio Grande, quem me indicou o GAECO falar comigo foi o Ministério Público do Ceará, que eu estive lá em 2016, doutora Josiane também, a gente recuperando as unidades prisionais que estavam à mercê do crime, rebelado alguns dias, e sem nenhuma grade na porta da cela, e ela acompanhou as nossas ações. Então isso é importante. E infelizmente, a colocaram, e com sucesso ela saiu, como negociadora. A primeira unidade que eu tive que entrar, CPPL4, ela que tinha negociado com os presos, eles irem para a quadra, para a gente fazer a segurança, para eles reformarem as celas. No cair do dia, quando foi à noite, eles já não queriam mais a gente lá, queriam que a gente saísse para poder a cadeia ficar no comando, e eu falei que não ia sair. Então, quer dizer, teve uma situação crítica, a gente retomou e aí teve o controle. Então é importante esse enfrentamento. A gente não consegue ter duas governanças dentro do sistema prisional. Ou tem a do Estado ou tem a do crime. Não existe você aceitar um poder paralelo. E para isso o Estado tem que ter o enfrentamento. E a gente tem que usar toda a legalidade. E hoje a força do sistema prisional, a força das intervenções, são recursos não letais. Dificilmente a gente usa gás lacrimogêneo. Às vezes a pessoa confunde muito, a gente confunde muito o uso do gás lacrimogêneo com spray pimenta. Eu costumo dizer que o spray pimenta é totalmente homeopático, tá, pessoal? Porque senão já estaria doente. Toda vez que a gente usa, o mais atingido é o próprio policial. Então a gente tem que ter essa situação. Essa tela aqui só está pequena e meu óculos não está aqui. Mas é importante esses grupos, né? A gente foi o fundador aqui em Brasília da primeira unidade de operações penitenciárias, táticas penitenciárias, a GEPOI, depois a DIPOI. Enfrentamos uma rebelião aqui em 2000, a última do Distrito Federal, em 2001, quando pouca gente sabe, o Marcola estava aqui em Brasília, ficou um ano e meio com a gente lá na Papuda, numa ala comum, numa cela comum. E a gente conseguiu contê-lo aqui por um ano e meio, inclusive eu fazia todas as escoltas dele. Então isso é importante a gente frisar. E ele tentou implantar as facções aqui no Distrito Federal. E a gente, obrigado. E a gente conseguiu reverter essa rebelião. Foi a primeira e última rebelião que nós enfrentamos aqui
no estado do Distrito Federal, e justamente porque nós tínhamos um grupo especializado em sistema prisional. E qual era a necessidade desse grupo? A necessidade desse grupo é que quando eu lá na Polícia Militar, a gente gastava, quando estava quartelado, 25 a 30 minutos para chegar no local de crise dentro do sistema prisional aqui do Distrito Federal. Em 25, 30 minutos dentro do sistema prisional, é melhor mandar o bombeiro, porque o que tinha que ser destruído já foi destruído. Então, a ação é muito rápida, o poder de resposta é muito rápido. E isso a gente conseguiu fazer. Então, eu trouxe a técnica de controle de distúrbio civil, que usava escudo. Como o nosso cliente não é controle de distúrbio civil, é controle de distúrbio penitenciário, nosso cliente é diferente do cidadão comum da rua, dificilmente o cidadão da rua quer te matar. Dentro do sistema prisional, quando eles vêm para o enfrentamento, ele quer te matar. Então, a gente trocou o escudo por munição de borracha, calibre 12, munição de borracha. Devido à quantidade de gente também, que eu não tenho 34 policiais, como é um pelotão de choque, que a gente trabalha assim com 10, 15 especializados, então tinha que ter 10, 15 armados, que aí eu consigo ter um poder de resposta muito forte. Então você consegue dar uma resposta muito rápida. Então esses grupos começaram a treinar. A gente começou a treinar outros grupos. No Rio de Janeiro, vocês abriram no YouTube 2004, Hélio Gomes, eu estava dando treinamento lá, teve uma rebelião no Hélio Gomes, e o Rio de Janeiro foi bem interessante também, que a gente foi lá para instalar o grupo tático, e os cariocas não acreditavam que poderia entrar numa unidade prisional do Rio de Janeiro com equipamentos não letais, porque lá a última rebelião que teve, antes de eu chegar lá em 2004 ainda, no Bangu 3, tinha fuzil na mão dos presos, e quando terminou a rebelião, tinha mais de 1000 munições intactas, e não é de 5,56, de 7,62. Então a gente mostrou que o recurso não letal bem treinado, a equipe bem treinada, e pode ser aplicado em qualquer local. E isso é importante, e a própria imprensa reconheceu. Então, esses grupos são importantes. E o que acontecia? 2015 para cá, evoluiu bastante o sistema prisional. Evoluiu em tudo, inclusive no poder de resposta. Inclusive no poder de resposta. E com isso, a gente criou os grupos táticos, com isso as rebeliões, que eu acho que era um peso para todo mundo, da segurança pública, e até mesmo do Ministério Público nos seus estados. A virada de ano, que a virada de ano tinha festa nas cadeias e rolava cabeças, mortes e mortes. Isso a gente agradece também justamente essa intervenção e o poder do Estado reagir integrado nacionalmente, quando se criou as forças-tarefas, ou seja, o Estado não tinha condições de reagir, mas o país tinha, ou seja, através do DEPEN, através das forças táticas. Isso reduziu bastante. Por quê? Porque hoje em dia o crime não quer nem chamar a atenção. Porque se chamar a atenção de um Estado, a força de intervenção vai para lá, vai apoiar. Então isso é muito ruim para o crime, porque a força de intervenção não é só intervir, ela vai, implanta procedimentos, treina os agentes, que esse é a sistemática. Para o senhor ter uma ideia, até em 2017, a gente não tinha um poder de resposta muito rápido. O Rio Grande do Norte, eu fui como interventor, coordenando a força-tarefa do DEPEN, pelo Ministério da Justiça, e aquela guerra campal, 26 mortos, 14 dias rebelados. A bandeira do crime no mastro de uma instituição pública, fazendo propaganda para o crime, e a gente dando assistência lá para o Ministério Público como tinha que fazer. Para ter uma ideia, a primeira coisa, na hora que a gente estava entrando, tinha 2 policiais nossos, e a missão deles era escalar o telhado da penitenciária durante a tomada, arrancar aquelas bandeiras, e foi colocada a bandeira do Brasil que tinha na minha gaveta. Foi a bandeira que eu levei
para a gente colocar que isso era um absurdo. Então, nós temos que realmente enfrentar. E eu fico feliz pela recomendação que ela está dentro do manual de gerenciamento de crise. Então, ela está bem pautada dentro do manual do gerenciamento de crise. Então, é muito importante a presença do Ministério Público nas crises, não como negociador da crise, mas sim como garantidor e fiscalizador. E um apoio para quem está trabalhando lá também. Porque quando você consegue chegar a um ponto de rendição, a presença do Ministério Público é muito importante. Uma, para evitar excessos. Duas, para gerar credibilidade junto aos internos. Então, isso é muito importante. Essa rebelião em Alcaçuz, ela foi bem interessante. Que a gente... 26 mortos. E a desmoralização do poder público que não conseguia controlar. Essa é a propaganda, a mensagem que traz. Os criminosos desmoralização. Presos. Porra, que é PCC. Dá o zoom pra cima. É PCC. Estamos ganhando a cadeia, viu? Eu vou dar só um minutinho, depois eu vou pular a cadeira. Mal complexo. Hoje, Alcaçuz está muito diferente. Encontramos presos bem comportados, silenciosos, que obedecem a regras rígidas de disciplina. Seguem até as marcas por onde podem circular durante o banho de sol. A penitenciária foi reformada, pintada e limpa. Por incrível que pareça, uma das mudanças mais radicais aqui em Alcaçuz foi a instalação das grades. Quando aconteceu o massacre em janeiro do ano passado, né? Nada o de sistema incrível, estava obrigação. tão deteriorado Incrível é deixar por de tirar. sucessivos motins e rebeliões que os presos andavam soltos por aqui. Quem tinha que se proteger eram os agentes penitenciários. Novos agentes carcerários bem equipados treinam aqui mesmo no pátio de Alcaçuz, onde os presos desfilavam com armas e celulares. Todos têm mais segurança, presos e carcereiros. Falta a escola ainda. Falta a escola. Nós vamos fazer o centro de ensino aqui com 10 salas de aula. No Rio Grande do Norte eu fazia mágica, que não tinha recurso. E além do mais, no estado do Ceará não é fácil, eu só faço gestão. Com oportunidade para a rua, uma profissão de verdade. Então, para vocês verem que inversão de valores totais. É onde a pessoa vai para poder cumprir uma pena, para ser cumprida a lei de execuções penais que está prevista a ressocialização, ou seja, a gente dá uma obrigação do Estado, dá uma capacitação, dá educação, dá trabalho para ter essa pessoa condições de sair da prisão e não retornar mais o crime. É o contrário, vira-se uma escola do crime. E o pior de tudo disso, altamente lucrativo. Para ter uma ideia, uma unidade do Rio Grande do Ceará com 1.500 presos, a facção tirava de 2 a 3 milhões por mês. Tudo virava dinheiro. A família trazia um ventilador para ele funcionar, era R$100 por mês. Eu tenho cerca de 156 celas. Um ventilador, imagina quanto por mês não tira. Só que eu não tinha um ventilador em cada cela. Tinha cela que tinha até 10 ventiladores. Televisão, prostituição, drogas, celulares. Então, é um poço sem fundo de tirar dinheiro. Então, a primeira coisa que nós, quando vamos para o enfrentamento, é cortar todos os meios de ganhar dinheiro dentro do sistema prisional. Então, isso é fundamental. Combate à organização criminosa e o que você tem mais que combater dentro do sistema prisional?
a corrupção. O pior bandido é o que usa meu uniforme. Então, você combater a corrupção é fundamental dentro do sistema. Por quê? Porque ela é retroalimentada pelas facções. Então, a gente tem que combater as facções, combater a corrupção, separar as lideranças, Tem dois tipos de liderança e eu vejo pouca gente fazer distinção. A liderança de planejamento que manda e a liderança de execução, aquele que força a pessoa a fazer, senão ele mata. Então isso é importante a gente fazer. E o tráfico de droga. Né? O tráfico de droga, tirada de celulares, era assim, uma unidade em 2018, antes da minha chegada no Ceará, desculpa. No Rio Grande do Norte não era diferente. Todo mundo tinha celular. Era online. A polícia prendia, o Ministério Público denunciava, o Judiciário julgava, condenava e mandava a pessoa para a prisão para ganhar dinheiro. Então, era online. Ele tinha um comando, continuava no comando. Por isso que tinha aqueles vídeos antes de eu chegar no Ceará. Mata, arranca, esfola, ao vivo. E como era um comando ao vivo, não tinha delay. Então, tinha que fazer na hora. Então, é muito incrível o que acontecia. Para ter uma ideia, mais de 200 mortes de 2013 a 2018. Salvo engano, 2018 tinham morrido 46 presos matados das piores formas que o doutor Edmundo, quem trabalha em sistema prisional, já deve ter visto nos processos. E a responsabilização que não existia. Só com a apreensão de celulares que nós fizemos, nós responsabilizamos por várias mortes cometidas dentro do sistema prisional. Fugas nem se fala, fugia quase uma cadeia por ano. Então isso é muito simples. Fugiu. O que tinha de buraco, de túnel no Ceará, dava para fazer uns 3 Eurotúnel, dava para ir lá na Europa e voltar umas 3 vezes lá do Ceará. E com isso a gente acabou tudo, com um procedimento simples, ou seja, somente a presença do Estado dentro das unidades prisionais. E equipamentos. Mais de 6.000 celulares apreendidos. E eu costumo dizer, 2018, apreenderam 5.000. 2019 aprendi 6.000 celulares e 30.000 chips, ou seja, a facção, nem todo mundo tinha celular, mas podia usar o celular, pagava, gerava renda. Eu costumo dizer que 2018 era retrocarga, tirava para colocar de novo. Porque está ali, 1.200, 1.200, 1.200, vamos ver, 2019, 4.700, 900, 300, ou seja, foi pegando o que tinha. 2020, a maioria tentando entrar, e não tem bloqueador. No Rio Grande do Norte tinha bloqueador, mandei desligar. Porque, primeiro que é um atestado de incompetência, segundo que é muito caro. O bloqueador do Rio Grande do Norte era R$60 mil, só de Alcaçuz, por mês, 720 mil por ano, 10 unidades, eu com 7 milhões eu consigo fazer um monte de coisa dentro da unidade. Então, é um absurdo. Hoje é quase zero de celular. Quando entra, a gente já sabe por onde entrou. Não tem como falar que foi rebolo, porque não tem preso para jogar. Tem que falar como foi drone, que drone hoje não sobrevoa nossos complexos. Quando sobrevoa é abatido. E o agente que abate ainda ganha o elogio no Diário Oficial. E é extremamente barato, R$5 a munição de calibre 12. E são treinados para isso. Equipamento, meu pessoal, imagina, todas as polícias prendem, anos e anos para prender, trabalhar, Ministério Público para denunciar e coloca para pessoas comuns tomarem conta. Meu pessoal não tinha equipamento, nem para autodefesa, imagina para intervir. Então, como é que você vai querer que um sistema desse funcione? Então, a gente investiu bastante no sistema prisional. E treinamento. Desde fazer um relatório bem feito, porque o que acontecia? No sistema prisional, o preso falava,
não dá nada, não tenho nada a perder. E a partir do momento que você usa somente a lei de execuções penais, tudo bem que a lei de execuções penais ainda tem que ter algumas atualizações, mas é ótima para trabalhar. E o que não está lá está no Código Penal. Quando você começa a aplicar, acaba essa situação. Ou seja, os PADs são excelentes para você resolver qualquer situação, mas se não tiver um relatório bem feito, não adianta. Até uma resolução de crise. Então a gente tem investido bastante. Além de fazer a nossa obrigação. 2018, nossa população ela reduziu. Eu, quando cheguei lá, tinha 30 mil. Hoje tem 21.200, a minha população de hoje. A de mulher reduziu, enquanto quadriplicou na maioria dos estados, a gente reduziu mais de 40% a nossa população, só fazendo a nossa obrigação. Em 2018 foram apresentados 2.400 presos de 30 mil em audiências judiciais. Para eu fechar essa conta, eu ia gastar uns 12 anos. Em 2019, nós apresentamos 23 mil presos à justiça, mais 8 mil videoconferências. A gente conseguiu fechar pelo menos o passivo que nós existíamos lá. Isso começou a decidir a vida do interno que estava lá. Com isso, a gente conseguiu, eu fiz a revisão processual com os advogados que a gente tem lá. E ia apresentar para a Defensoria Pública, e a gente já está no mais de 100 mil revisões processuais. Então, com isso também a gente fez a coisa andar. A criação de uma segurança máxima. A criação de uma segurança máxima é importante que todo o Estado tivesse essa segurança máxima. Estamos batalhando hoje, juntamente com o Ministério Público, uma ação para que a gente tenha as mesmas prerrogativas da federal, para fazer a escuta ambiente e a escuta no contato com os advogados. É a única diferença que nós não temos da máxima federal. Então isso ajudou bastante. Está sublotada a nossa máxima. Hoje eu tenho 168 vagas, eu tenho 90 presos na segurança máxima. O que é a nossa segurança máxima? Ela funciona com toda a legislação da lei de execuções penais. A única coisa é que eu tenho pouco preso e muita gente para fiscalizar. E aí a gente tem um maior controle e gente extremamente especializada. E a questão da nossa inteligência também. A inteligência é fundamental nisso. A gente trabalha muito integrado com o Ministério Público, muito integrado com a Secretaria de Segurança Pública. E a gente trabalha num princípio base de gerenciamento de crise, que para mim é a antecipação. Você se antecipar aos fatos. Então isso é muito importante, quando você consegue se antecipar aos fatos. E para isso, de novo, vai o aperfeiçoamento. Quando eu cheguei em 2019 no estado do Ceará, tinha 100 policiais de choque o tempo todo dia, nas unidades prisionais para evitar fuga, e os buracos continuavam. Quando eu cheguei lá em janeiro ainda, nenhum policial militar não entrou mais para poder intervir dentro do sistema prisional. Hoje é o próprio sistema que intervém, e aí eu capacito os agentes das unidades prisionais e o nosso grupo tático. Então é prevenção. E prevenção é presença. Então a gente está sempre fazendo rondas de hora em hora, com isso evitou-se mortes, fugas, e com isso a gente toma algumas atitudes simples mesmo. Por exemplo, o preso vai para o banho de sol, antes dele ir para o banho de sol eu revisto o pátio. Quando ele sai eu revisto ele. Quando ele está no banho de sol eu revisto a cela dele. Quando ele volta eu revisto ele. Quando ele é recolhido, eu revisto o banho de sol para ver se não foi preparado nada. Então, é procedimento simples. Eu acredito muito em processos simples. É princípio de operações especiais. Quanto mais simples, mais fácil de implementar. Então, isso é fundamental. E aí você vem na qualificação. Você tem que aproveitar esse tempo que o preso está sob a tutela do Estado para poder realmente transformar essa pessoa. E com isso, quando você transforma pessoas, você salva vidas. Então isso é fundamental e a gente tem trabalhado maciçamente. Eu falo bem isso, doutor Marcos, porque a gente tem trabalhado bastante na capacitação dos internos. Esse ano eu vou terminar o ano capacitando 11 mil presos, metade da minha população prisional em um ano. Eu estou atrasado, porque isso era para ter feito em 2020, mas infelizmente veio a pandemia. Então, esses são os nossos números. Então é maciço, e estou dando uma profissão para ele. Que pena que é pouco tempo. Deixa eu reclamar também.
Empresas, além do mais, estamos trazendo empresas para dentro do sistema prisional. Eu tenho gráficas lá que tem 3,5 milhões em equipamento. Quer dizer, se o sistema não fosse seguro, se não oferecesse segurança, se estivesse na mão de facção, eles nunca viriam para dentro do sistema prisional. Então, isso é fundamental. Eu tenho 11 empresas dentro do sistema prisional. Marisol, por exemplo, que é uma indústria de departamentos e produzido. E detalhe, as melhores costuras da empresa dele todinha dentro do sistema prisional. Então isso é fundamental. Então, e detalhe, ele está ajudando a família lá de dentro. Então a gente cria um vínculo de responsabilização. As empresas estão aí. Educação, né? Até todos, hoje dentro do estado do Ceará, todos os analfabetos estão dentro de sala de aula, que até mesmo para dar capacitação pelo padrão Senai, ele tem que saber ler e escrever. Então isso é mais um viés que nós estamos fazendo. E a gente mostra para o interno que a prisão não é o fim, é o recomeço. Outro dia eu tomei uma lição de moral de uma interna. Eu falei, posso falar, secretário? Pode. Para mim não é o recomeço, é o começo. Que era analfabeto, não sabia fazer nada e aprendi tudo aqui dentro do sistema prisional. Tirei os televisores dentro do sistema prisional. Um dia me acusaram que eu estava deixando os presos alienados porque eu tirei os televisores. O que a televisão traz de bem? Mas, em compensação, eu tenho 11 mil presos também lendo livros dentro do sistema prisional. Só lê dentro da cela porque não tem televisor. Se tivesse, eles não leriam. E detalhe, tem preso que lê 12 livros por ano. E isso é enfrentamento. Eu coloco aqui porque isso é enfrentamento. Você não consegue enfrentar só com a força é para estabilizar. Você tem que libertar essas pessoas do crime, e libertar dando condições de trabalho para elas lá fora. Porque não adianta dar oportunidade. Você vai ser pedreiro. Não é pedreiro, né? Então não adianta. Então a gente vai trabalhando dentro desses viés, enfrentamento. Agora, lógico que nosso enfrentamento é constante, doutor. Nosso enfrentamento é diário, que o crime é astuto. O crime não segue regras. O crime, ele trabalha em 3 pilares. Ele tenta te corromper. 2, ele tenta te intimidar. Que quando eu cheguei no Rio Grande, no Ceará, no dia 1º eu tomei posse, no dia 2 de janeiro a gente estava sob ataque. E eles tinham mais de 5 toneladas de explosivo na mão. E a gente conseguiu reverter isso. Mais de 264 ataques, mais de 400 pessoas presas, né? E terceiro, ele tenta desacreditar o teu trabalho. Então é muito importante a gente ser fiscalizado pelo Ministério Público, pelo Judiciário, para estar constantemente lá, até mesmo para evitar os desvios de conduta, que também é uma coisa que a gente combate muito. Então isso é importante. E quando a gente vem e vê que realmente o Ministério Público está trabalhando nesse viés de se preocupar em mandar dinheiro para o fundo, que é muito importante. 14 milhões ajuda bastante. Eu não vou tirar nem para o Ceará, vou tirar pelo Rio Grande do Norte, o que eu tinha lá. 14 milhões, tendo que do Fundo Penitenciário Federal para uso lá dentro, esse ano eu acho que eu recebi 5 milhões. Eu peguei mais em convênios, aí eu recebi um bocado de coisa que eu venho aqui todo mês bater na porta e reclamo. E o DP me atende bem. Então, é importante essa preocupação, é importante quando fala se gerenciamento de crise, é importante quando fala em capacitar, com todo respeito. Uma pessoa despreparada, independente de que instituição ela seja, ela não ajuda, ela só atrapalha, porque as concepções são diferentes. Então é muito importante vocês estarem capacitados e preocupados com essa situação. É importante a pessoa não achar que resolve as coisas só com boa vontade. Não, eu sou voluntário. Já é um princípio básico de gerenciamento de situação crítica. A gente não troca reféns. Isso é básico. Eu não posso trocar uma vida pela outra. Ninguém pode trocar uma vida pela outra. É importante a gente garantir as vidas dessas pessoas que estão sob a tutela do Estado. É igual eu falo para os presos. É ser muito burro participar de facção criminosa. Facção criminosa é igual pirâmide. Aqui, ó. Só o vértice superior se dá bem, o resto é só para sustentar e ser explorado. E isso a gente tem libertado muitos presos do sistema prisional. DEPEN fez um estudo recente, o Estado do Ceará, a reincidência nos últimos 4 anos baixou para 23%. Isso é trabalho.
o nosso egresso, nosso egresso, a reincidência dele, quando acompanhado pelo sistema prisional, está em 1%. E com o estudo do DEPEN, as pessoas que saem, ela reincide nos 3 primeiros meses. Então, nós temos que trabalhar essas pessoas dentro do sistema prisional. Estamos evoluindo para trabalhar o núcleo familiar dessas pessoas também. Ou seja, não só capacitar, porque se ele veio para a cadeia e tem uma deficiência, a família também tem essa deficiência. Nós temos que trabalhar. E esses recursos também, doutor, a gente consegue capacitar as famílias. Então, é fundamental. Eu também tenho uma tese comigo, se a gente usasse as multas de crime de trânsito para poder ir para o fundo penitenciário também ajudaria bastante, que é de crime. Né? Dirigir alcoolizado é crime, e a multa é cara, R$3.000, então ajudaria bastante. Então, é muito importante esse trabalho, é muito importante esse enfrentamento. Se eu for falar aqui, eu falo mais 3 dias, né, porque tem muito assunto, a gente não falou nada. O doutor Edmundo já foi conhecer o nosso sistema, eu convido a todos para poder conhecer o nosso sistema, porque eu trabalho não no micro, eu trabalho no macro. Né? Outro dia me perguntaram, tem uma unidade piloto? Eu falei, nem avião eu tenho. Né? Então, pode vir que a gente está trabalhando em todas as unidades ao mesmo tempo. Então, isso é importante, para ter uma ideia. Só para ter uma ideia, assim, até na sexta-feira a gente tem hora cívica, em todas as unidades do Ceará canta-se o hino nacional. Né? Então, só para ter uma ideia, que você começa a mudar a realidade, você começa a mudar, quando você dá conhecimento para a pessoa, você começa a mudar o jeito daquela pessoa ser. As transformações são inevitáveis e ela começa a saber que ela pode mudar o rumo da vida a qualquer momento. Cabe nós, Estados, dar essas condições enquanto essas pessoas estão sob a tutela do Estado. Muito obrigado. Aí está o meu telefone pessoal, se alguém tiver alguma dúvida. E está o meu Instagram aí, é para propaganda do nosso trabalho, tá, pessoal? Que infelizmente... voltar de novo, está pedindo para voltar de novo. Infelizmente, coisa ruim divulga-se rápido, coisa boa é difícil de divulgar e conseguir matéria. Obrigado. Obrigada, secretário. Quero agradecer imensamente. A palestra veio enriquecer o debate ainda mais. Parabéns pelo trabalho. O que mostra que nós realmente temos que encarar os nossos problemas, reconhecê-los, não fugir deles, enfrentar e com muito planejamento, vontade política e também determinação, diálogo interinstitucional para poder encontrar soluções adequadas para todos esses problemas sistêmicos e que são históricos. Eu quero reiterar mais uma vez a minha alegria, minha honra, meu prazer de participar aqui desse painel, doutor Jaime. Muito obrigada pelo convite, de ver aqui colegas tão experientes do Ministério Público de Minas Gerais, o doutor Henrique Nogueira Macedo, titular de uma promotoria extremamente sensível de Minas Gerais, no tocante à matéria que está sendo discutida aqui, doutor Marcos Paulo, que é uma referência para o Ministério Público brasileiro. Todas as vezes que eu tenho oportunidade de presenciar, ou de presidir, ou de estar no evento com o doutor Marcos Paulo, ele tem uma habilidade nata de poder ministrar de uma maneira muito clara, tem todo o conhecimento doutrinário e uma capacidade de propor soluções para problemas como esse que foi tão frisado e elogiado pelo secretário. Muito obrigada mais uma vez, doutor Edmundo, senhor secretário. Agora eu vou passar as homenagens feitas pela comissão, desde já também agradecendo a presença de todos vocês, aqueles que quiserem encaminhar as perguntas também, em razão do avançado da hora, eventuais questionamentos e dúvidas para o e-mail da csp@cnmp.mp.br. Muito obrigada. Muito obrigado. Enquanto a doutora está tirando as fotos, a comissão organizadora informa que existem 2 vans, uma direcionando ao setor hoteleiro sul e a outra em direção ao setor hoteleiro norte. Agora sim, senhoras e senhores, agradecemos aos expositores pelas valiosas lições compartilhadas e aos presentes pela audiência até o momento. Nós retornaremos amanhã pontualmente às 9h da manhã com a programação do 2º dia do Encontro Nacional do Ministério Público no Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública.
Tenham todas, tenham todos uma ótima noite.